Pessoal, eu já comecei logo com vocês, né? Logaritmos. Não? Dá uma olhadinha no caderno de vocês aí. Segundo trimestre. Vê se eu não comecei nada no segundo trimestre com vocês. Nada então? Nadinha? Beleza. Então, lá já está na terceira aula, primeiro ano. Não, tchau aqui, ó. Por causa dos calendários. Aí, em função do horário, você vai acabar. Pessoal, hoje então para vocês começa oficialmente o segundo trimestre. Isso. O nosso foco chama-se logaritmo. Aí como na sexta-feira nós temos 2 aulas, aí vocês repõem, questão de aulas na frente, que a gente começa depois. Galerinha, o que eu vou passar aqui vocês já têm, que é o hall de conteúdos, tá? Mas eu vou passar para a gente poder, de repente alguém não tem, né, para ficar devidamente alinhado aí. O nosso hall de conteúdos está dividido assim. Isso aqui, se você tem direitinho no teu caderno, eu passei na primeira semana de fevereiro para vocês. Então nós começamos com função quadrática, só para recapitular, tá? Se você achar interessante. Depois nós vimos função exponencial, equações, né? Na verdade. Isso aqui foi basicamente o nosso primeiro trimestre. Tá? E agora vem o nosso segundo. Então, basicamente, a gente fala função porque o conteúdo é função, né? Até no final do ano é função. Galera, aqui nos logaritmos, só para a gente poder ter uma ideia, nós vamos entender como que é aplicado o logaritmo no nosso cotidiano, né? Não dá para fazer problema do tipo, Joãozinho vai na farmácia. Não dá para você aplicar logaritmo nisso. Logaritmo é uma função diferenciada para situações diferenciadas. Tudo que a gente já ouviu falar em escala Richter, que mede terremotos, né? Não de tsunamis, terremotos. Essa escala que vai de 0 a 10, tá? Foi se não me engano, um físico em inglês, chamado John Richter, parece que eu falo de memória, John Richter. Ele desenvolveu uma escala para mensurar a intensidade dos tsunamis, que varia de 10 em 10. Então, o terremoto de classe 10, por exemplo, se existisse, seria um negócio absurdo. Tivemos no Chile, acho que foi uns 5, 4 anos atrás, acho que foi 8 ponto alguma coisa, um negócio assim devastador. Então, essa intensidade se calcula por função logarítmica. Distâncias astronômicas, tipo Terra-Lua, Terra-Marte, Lua-Vênus, se calcula por escala logarítmica. Potência de 10, tipo 10 a terceira, 10 a menos 4, 10 a menos 20, algo assim, vocês é na física, chamada notação científica. Tá? Então o que acontece? A escala Richter é desenvolvida por logaritmos. Todo problema envolvendo intensidade, dimensões, distâncias, pode se aplicar ao conceito de logaritmo. Tá? Tanto é que na calculadora aqui de vocês, a científica, tem lá uma teclinha de log, justamente para que você possa fazer essas aplicações. Claro que nós vamos mostrar para vocês aqui, é um cálculo diferenciado. Nós vamos começar com a parte básica dos logaritmos, tá? Até chegar na parte problemática, que a gente chama de aplicação. Não dá para direto nos problemas, não tem como. Sim, você conheça propriedades, condições e assim por diante. O nosso foco inicial aqui é relembrar como trabalhar a parte de exponencial. Todo o conceito de logaritmo você resolve por exponencial. Tá? Escolhi para vocês. A exponencial também seria trabalhada nos logaritmos. A solução de um logaritmo se faz por exponencial.
que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Se você ficar um pouco mais curioso, vai lá no Google da vida, digita assim, ó, aplicação de logaritmos. Cara, toda intensidade de ondas, temos ondas sonoras, tá? Lá na química, acho que é o ano que vem, parece, tem algo chamado balanceamento químico. Eu já conversei com a Fran sobre isso aí. Se faz por logaritmo. Tá? Não tem outra maneira senão por logaritmo. É um conteúdo extremamente interessante e importante para vocês. A parte dos problemas é a parte que mais cai em vestibulares. As provas do PAS, PSS, não se cobram muitos problemas. Se cobra mais aplicação direta, como as equações exponenciais. Que a gente chama de aplicação direta. Agora, nos vestibulares, no Enem, se cobra muito problemas. Tipo, um terremoto, escala tal, e vai pedir qual foi a magnitude do terremoto, qual foi a devastação causada, e isso se faz por escala logarítmica. É um assunto extremamente interessante, mas a parte dos problemas vai ficar mais para o final. Tá? Nós vamos ver as equações primeiro, vamos ver o conceito inicial, para depois falarmos de função, tá? Que é a parte de problemas, tá certo? Então, um logaritmo se mostra assim, ó, log, que é a abreviação, de A na base B igual a um C qualquer. Se lê log de A na base B é igual a C. Assim que se lê. Log de A na base B. Tá? Esse cara aqui de cima, anote os nomes, por favor. Chama-se logaritmando. E a parte de baixo chama-se base. E o valor da igualdade você vai chamar de logaritmo. Beleza? Um logaritmo se compõe, se divide dessa forma. A parte de cima dele não interessa a letra. Se é A, se é X, se é M, se é J, não interessa. A parte de cima chama-se logaritmando. A parte de baixo chama-se base. E a igualdade chama-se logaritmo. Tá? Por favor, anote isso para a gente poder continuar. Uma das partes mais interessantes da matemática e da física, pessoal, pelo menos esse é o conceito que eu tenho, é você ver que algumas coisas parecem impossíveis de você entender. Aí você começa a usar propriedades, aí você vê que é algo assim. É impossível mesmo assim. Olha, eu tava até, não sei se eu comentei com você, mas eu comentei com o pessoal de 3A esses dias atrás. Uma situação bem interessante. Sabe aquele filme Lucy? Sei. Cheiro? Já. Comentei com vocês. Comentou. Da do carro lá? Carro. Não, carro não. Quando ela pega, mostra um carro em movimento, ela passa a mão na frente, você consegue, se você passar a mão devagar, pode usar como você mesmo, em relação a mim, em relação a vocês. Quando eu faço assim, ó, eu vejo minha mão como um obstáculo. Quanto mais rápido eu passar, mais visível fica o campo do outro lado. Quando eu passar de forma ininterrupta, com a velocidade quase que astronômica, eu não consigo perceber esse foco de imagem. Então, onde eu quero chegar? Esse cálculo se faz por física avançada. Claro que, para que você possa entender a parte avançada da física, da matemática, da química, requer o primeiro passo, que é a parte básica. O grande legal da ciência é você saber que dá para você entender. Se você voltar um pouco no tempo, porque a gente tem que falar um pouquinho de história para a gente poder entender isso aqui. Se você voltar um pouquinho no tempo e tentar entender como surgiram os primeiros conceitos da ciência, como que lá, nosso amigo Mendel, lá pegou as ervilhas e começou a estudar a parte genética. Quem? Mendel. Não aprender mais nada em biologia, vocês já não aprenderam. Quando você começa a ver questão dos fusos horários na geografia, por que existe a diferença de horários? Porque se você, por exemplo, viajar da Austrália para o Brasil, você sai de lá mais tarde e chega aqui mais cedo. Negócio muito que absurdo, né? Você sai de lá, tipo, um exemplo, se você conseguisse fazer isso, 1h da manhã, chega aqui meia-noite. Porque você está andando de leste para oeste. É um movimento retrógrado, né? De volta. Isso para quem não conhece um pouco de matemática e física, é um negócio quase que inimaginável. Por exemplo, algumas pessoas, prestem bem atenção, muitas pessoas ainda acreditam que o homem não é capaz, por exemplo, de ir até a Lua. Não que a Lua, diz não que a Lua tem alguma serventia lá, né? Mas vamos contestar isso aí. Pessoal, só quero agora vocês para a gente poder explanar, tá? Se alguém quiser conversar, levanta a mão.
Não que lá na Lua tem alguma serventia comandada, não sei, não me interessa saber também. Mas que o homem tem tecnologia para ir lá e voltar, com certeza tem. Se conseguirmos mandar uma sonda para Marte, né, você consegue mandar um foguete para a Lua facilmente. Agora a questão é, como que se faz esse cálculo? Como que é possível desenvolver um combustível capaz de simplesmente subir? Será que se você sair da atmosfera é só subir? Não existe um impacto? Por que pega fogo quando ele volta e entra na atmosfera? Como que você vai saber disso sem estudar? Quem me perguntar esses dias, mas por que aprender isso? Por que estudar? Eu te pergunto, por que saber das coisas? Se você tiver uma fábrica, uma malharia, por exemplo, que tipo de malha você vai fazer? Qual a pigmentação de cores? Como você vai fazer a escolha do tecido? Ah, mas eu vou ter malharia, então escolha qual que você vai ter. Ah, vou ter porcaria alguma, então estuda. Fica em casa. Está entendendo? Se você pegar desde a função mais básica até praticamente a mais complexa, você tem que ser bom em alguma coisa. Vamos pegar um exemplo, um engenheiro físico, ou engenheiro astronômico, ou engenheiro civil, que é o mais comum. Cara, imagine, se você andar por aí na cidade, você vai ver aqui algumas casas sendo reformadas. Está assim uma plaquinha, arquiteto responsável. Presta atenção pesada. Ou engenheiro responsável. Por que ele é responsável? Porque ele conhece a parte da edificação, que é a construção, e ele assina por isso. Se vier cair uma parede, trincar, ele é responsável por isso. Todo mundo que já viu algumas paredes, por exemplo, estão trincadas. Você vê, caiu um prédio lá, desabou o condomínio inteiro. Mas por que trinca? Ah, porque Deus quis assim, não, nada disso. A parede trincou porque houve um movimento de fundação. O que é fundação? Sabe aqueles bate-staca? Aqui é pouco para você ver, mas sabe, você vê com bastante frequência. Os caras pegam um poste gigante e cravam no chão. Às vezes 15, 20 metros. Mas por que eles cravam no chão? Para pegar terra firme. Se construir uma edificação qualquer, uma terra mole, chama de mole, o que acontece? Ela vai balancear mais cedo ou mais tarde. Se fizer uma edificação baixa, tipo essa aqui é laje. Tá? Quando você pega uma casa só de forro normal, o peso é 1. Você coloca a laje de cima, é quase que o dobro. Se a estrutura não for compatível com esse peso, ela vai dar problema de distorção. O que acontece? Aí você vai abrir uma porta, se alguém já viu uma situação como essa, a porta não abre, ela rapa no chão. Ou senão em cima, quando é bem mandado na parede, no teto. Mas por que isso? Porque a porta era grande demais? Não, porque o terreno cedeu. Quer saber se o terreno, se o teu piso é firme mesmo? Pega uma bolinha e solta. De propósito, a bolinha corre. Às vezes quando você fez a edificação, ficou perfeita. Lá na casa do Joãozinho, sempre quando eu vou lá, não faz carro. Daí passa carro na rua, assim, treme tudo assim. Treme, né? Esse é o problema da terra muito fofa. Mas o fato de tremer não quer dizer que vai cair. Aí o terreno em si que ele é fofo. Se você observar quando passa, aqui mesmo, se passar essas carretas de trem bem pesado, você sente que treme. E é normal, estamos falando de 27, 30, 35 mil quilos. Então é muito peso. Agora, quem calcula, agora imagine os pneus para suportar um peso desse. Imagine vocês, vamos pegar um carro de passeio, pega o carro da família de vocês. Tá? Vamos supor que você quisesse colocar 10 pessoas num Fusquinha, por exemplo. Cara, com muita oração você vai conseguir colocar 10 no Fusquinha, tá? Antigamente fazer o quê, né? Agora, será se um pneuzinho canela fina suportaria essas 10 pessoas andando 100 km? Provavelmente não. Tá? Por quê? É muito peso para uma área pequena. Se eu colocasse essas mesmas 10 pessoas numa caminhonete, comportaria? Facilmente. Porque a tração é diferente, o peso é diferente, um motor é outro, compatível com a carga. Onde eu quero chegar? Toda essa parte científica da coisa, pessoal, se faz numa mesa, numa prancha de estudo. Então, para que estudar? Por que estudar? Porque alguma coisa você faz. Às vezes eu vejo o Alex fazendo umas manobras de skate na rua lá, você nem imagina quanta física e matemática por trás disso. Eu vi uma reportagem, se eu falar errado, me corrija aí. Óbvio, alguma coisa, né? Eu vi falando uma vez sobre as manobras, como desempenhar as manobras, o 360, sempre um negócio maluco lá. Cara, é muita ciência por metro quadrado. Claro que você não nem física e matemática, né? Você quer fazer uns negócios malucos lá, se divertir. Mas, quando você elabora, o cara que estuda isso aí,
Por que a prancha de skate tem aquele formato? Por que as rodinhas têm aquele formato? Por que aquela distance do eixo? Tudo isso tem um porquê, tem um lado científico. Quando você sobe numa prancha daquela, você brincar por aí, não é questão de matemática e física. Não é a tua preocupação. Mas o engenheiro que desenvolve, aquilo lá... Pessoal, quem quiser falar, ó, quem quiser falar, levanta a mão, só vira bagunça. Quer falar alguma coisa, Marcão? Não? Quando o cara desenvolve aquela prancha, ele desenvolve em cima de estudos. Existe uma pista de treinamento. O cara é desmontador de carro. Se for na FIA, na Chevrolet, na Kia, na Toyota, cada montadora tem uma pista na sua fábrica. Por quê? Porque o carro, antes de ir para a loja para vender, ele roda em média 600 a 1000 quilômetros. Aí roda, zero velocímetro, né? Lava tudo, aí você põe na loja para vender. Ele não sai da linha de voltagem e vai vender. Hipótese alguma. Não existe isso. Não existe isso. Toda montadora, sem exceção, toda montadora tem uma pista. Tem uma pista para você poder treinar, você poder testar o equipamento. Como que vocês fazem? Ó, você tem ideia, pessoal? Como que você imagina que é feito o cálculo de quilometragem por litro? Ah, eu acho que faz 12. Eu acho que faz 13. Claro que não. Nada disso. Você pega lá o tanque e só vi de pessoas que são conhecidas na área. Zero, coloca lá 1 litro. E anda. Até acabar. Nessa pista. Tá? Normalmente sinuosa. Para tentar deixar o mais parecido possível com a cidade. Normalmente sinuosa, né? Aí anda lá. Andou lá, deu 12,5 km. Então vai no manual lá. 12,5 km por litro. Ah, andou 17 km. Vai no manual lá. 17 km por litro. Tem que colocar velocidade média. 12 km por litro é uma média de 110 por hora. Tá no manual isso aí. Vai pegar o carro do teu pai e olha lá. Se você não colocar, isso dá o quê? Em metros. Você pode reclamar. Por quê? Você está vendendo uma informação falsa. Ah, o meu carro aqui, ó, desenvolvi um carro que faz 25 por litro. Beleza, você vai andar da 12. Aí, que negócio é esse? Ah, mas eu acho que dá 25. Não, tem que testar. Se você comprar um equipamento que não for compatível com a propaganda feita, você vai lá e reclama. Já vou falar para você. Porque já viu essas chamadas, tipo no Jornal Nacional da Vida, assim, os carros com chassi de tal a tal, por favor, comparecer numa loja para fazer o recall lá, né? Que é chamada, às vezes, é um cinto da frouxo, é uma porta batendo. Às vezes nem é o carro do teu pai que é o problema, né? Mas se faz parte daquele lote de carros que pode resolver o problema, você vai gratuitamente na loja, seu direito, né? Você tem como consumidor e analisa isso aí. Agora imagine, pessoal, tente imaginar quanto cálculo matemático e físico tem por trás disso, para você poder chegar nisso vocês. E tem muito logaritmo por trás disso. O que eu vou mostrar com isso? A parte básica, a parte operacional, eu vou mostrar para vocês aqui. Depois, quando começar a chegar nos programinhas, você fala, pô, isso aqui é legal, cara. Isso que o Reinaldo comentou lá atrás. Isso que eu quero de vocês. Entenda essa parte básica, que é chamada parte operacional. As propriedades, né, as relações. Aí, quando chegar nas equações, nos programinhas, você vai estar sabendo a parte básica disso. Então, esse carinha aqui, ó, chama-se logaritmando. Esse carinha aqui chama-se base. E a resposta, logaritmo. Mas para que um logaritmo exista, a parte de cima, que eu chamo de logaritmando, tem que ser sempre um cara maior que zero. O que são números maiores que zero? Positivo. Positivo? Muito bem. A parte de baixo, além de ser maior que zero, ela tem que ser diferente de 1. Então o que acontece? Vamos lá. Vamos supor que eu quisesse fazer o seguinte logaritmo. Não vou calcular, só vou dar exemplos, tá? Esse cara aqui existe? Ele existe? Não sei, olha aqui. O A é maior que zero? O B é maior que zero? É diferente de 1? Então existe. Esse cara existe. Depois eu vou ver como resolver, tá? Não me interessa por enquanto. Esse cara aqui, log de 2 na base de 2, existe? Vamos cuidar. Precisa fazer duas condições. Em cima e embaixo. Ele é positivo? Sim. Ele é positivo e diferente de 1? Sim. Então existe. Presta atenção, sem chutar.
Não, porque a base não pode ser Esse não existe. zero. Não existe. Tá? Log de 5 na base menos 3. Porque não pode ser negativo. Muito menos. Então aqui a gente pode ficar aqui a manhã inteira dando exemplo para vocês de situações que existem e situações que não existem. Né? Mas o que eu quero mostrar para você é que como calcular um logaritmo. A solução de um logaritmo se faz por exponencial. Fala, João. Nos logaritmos não existe 1,5. Existe. Então, se 1,5 existir, B pode existir. Pode. Imagine log de 1,2 na base 1,1. Existe? Hã? Quê? Olha a perguntinha que o João falou ali. Estou aproveitando a ideia Se dele. existe, Log de 1,5 na base 1,2. Existe? Se você não visualizou, é isso aqui, ó. Log de 1,5 na base 1,2. Existe? Existe. Esse cara aqui é maior que 1. Esse cara é maior que 1 e é diferente de 0. Ou vamos inverter? É maior que 0 e diferente de 1. Se fosse só 1, não existiria. Mas 1,2 existe. Beleza? Então você sabe agora quando que existe e quando não existe um log. Vamos ver como calcular. Tá? Mas galera, vê se ficou bem claro para vocês como calcular o logaritmo. Cálculo do logaritmo. Beleza? Agora você vai entender como resolver esse processo aqui. Pessoal, um logaritmo se resolve assim. B elevado a C igual a... Então vamos lá. Resolução. Log de A na base B igual a C. Isso aqui só vai existir se e somente se essa relação for verificada. Ó, B elevado a C igual a A. Isso aqui é uma exponencial. Tá? E assim se resolve um logaritmo. Então vamos ver. Logaritmo de 16 na base 2. Virá assim para vocês. Esse cara existe? Sim, né? Sim. Então, vou chamar aqui de um x qualquer. Os exercícios às vezes não colocam igualdade, só colocam o logaritmo. Aí você coloca um x, um a, um C. qualquer coisa. C. Agora você vai... Esse processo chama-se logaritmação. É a forma com que se resolve o logaritmo. Não se assuste com os nomes, tá? Logaritmação. Presta atenção. Ó. B elevado a C igual a A. Tá? Fica como então? 2 elevado a X igual a 16. Isto é uma exponencial. O 16 é 2 quantas vezes? 2 elevado a 4. Presta bem atenção nesse começo. Ele é abaixo de tudo. Você simplifica. O que sobrou? X igual a 4. Tudo bem. Só isso. Continua assim, por favor. Continua assim, por favor. Não vai continuar. Por enquanto. Ah, não, mas ó. Sigilo das pessoas que vão achar que é. por enquanto. LT. Você cria? Escala. É uma escala métrica. Uma escala musical faz por logaritmos. Dó, ré, sol, fala assim. Você pega um teclado. Mas não toca teclado aqui? Teclado? A escala do teclado faz por logaritmo. Concha lunar. Se você observar, esse meu livro mostra aqui, quer ver? Ah, não, tem que ser do primeiro ano. O aspiral, ele é assim, certo? Cada curva do aspiral é uma função logarítmica. Se calcula a intensidade dessa curva da concha por logaritmos. É claro que o marisco, quando
desenvolveu, né? Quando ele pegou a conchinha, ele não tinha nem noção do logaritmo, né? Mas ele sabia que aquele formato lá era o formato mais adequado para ele. A Bíblia, formato hexagonal. Por que o formato de uma colmeia é hexagonal e não circular? E não quadrangular? Porque na intuição animal, se fosse círculo propriamente dito, a aderência da cera seria menor, cairia. Se for uma figura quadrangular, vai colocar menos cera. Se for uma figura triangular, menos ainda. Ah, porque não é uma figura decagonal com 10 lados? Talvez porque a intuição animal não chega até 10. Aí ela desenvolve um formato hexagonal. São hexágonos perfeitos. Hexágonos são figuras com 6 lados. Então é a intuição animal. Então no caso da concha, o homem descobriu posteriormente que aquele cálculo se faz por logaritmo. O logaritmo é uma escala. É uma escala de medida. Tá? O que eu vou falar para você? Só para responder um pouco melhor a tua pergunta. Vá no YouTube lá, digita assim, logaritmos. Tem várias aplicações e várias respostas diferentes para a tua pergunta. Mas o logaritmo é uma escala. É uma escala métrica, né, com uma régua normal. Só que, para se calcular grandes quantidades, distâncias gigantes. E a forma de resolver é muito interessante. Quando você pega a aplicação na música, fantástico. Se pegasse um teclado infinito, o que acontece? Depois da repetição da última nota, chegar na última, lá na sexta nota, são 7 notas. Ele volta na primeira. E vai voltando. E vai voltando, vai voltando. Você vai fazendo uma espiral. Se você fosse tocando um piano infinitamente, você ia fazendo isso aqui, ó. Ia subir. Por cada escala matemática. Agora no caso do violão, não. O violão você tem 6 cordas. Aí você faz as escalas no braço. Se observar, vai descendo. Tem a distância dos traços. Se você observar mais o final do traço do violão, eles são menores sem distância. No começo são maiores. Por causa da escala musical. Tem muito mais matemática na música que você possa imaginar. Não existiria música sem escala matemática. É um negócio fantástico. Todo aluno que faz música, ele estuda matemática. Para poder ir no intervalo da escala. Você deveria ser Professor, Oi? um carro, por exemplo, então, cada local é um estado diferente, também tem? No caso do carrão, né, tem que ver como foi construído, né? O carrão é uma caixa que limita a bateria. Mas é por aí também. É por aí também. Tem tudo a ver. Porque, na verdade, com a posição do carrão, ele vai emitir um som diferente. Que a tendência é imitar uma bateria. Eu já vi carrão sem tocar que fala, pô, é uma bateria, cara. E o cara mandando bem ali. É fantástico. Já está acostumado a escutar lá o barulho. Já. O legal é você ver por dentro do carrão. Ele é feito com cordas normais. Né? O carro lá de casa ele é feito com esteira atrás. Com esteira. Mas não é vaso. Você tem uma vazão de ar atrás, né? Um buraquinho lá, A né? vazão de ar pode ser atrás. Se você descobre, se foi feito à mão, vai ser atrás. Se não for, é do lado. Que alguns, esses profissionais, tem até uma vez pra você colocar o microfone ainda. Eu vi um maluco tocando Moarama num carro profissional, cara. Você não fala que é carrão, fala que é bateria. Ele dava, dependendo, ele pegava o som dos pratos. Tinha no lugar da caixa que você batia, era prato, no lugar da caixa eram os tambores, cara. Fantástico. Que rufo, São mais de 20. Ô, Jardim de Infância. Pode fazer mais de 20 sons diferentes. Mais de 20? Eu não sabia disso aí. Um carrão convencional faz cerca de 10 a 15. Mais de 20, cara? Mais de 20 sons diferentes. Vamos saber isso aí. Isso é acústica pura. É uma parte da física que estuda sons. Oi. Como que eu faria uma conta do logaritmo da calculadora? Na cadeira na frente. Eu vou te mostrar como é que fala. E a funçãozinha. Tira essa prata? Claro que você pode intensificar o grau de dificuldade dos logaritmos. Vamos imaginar algo assim. Ó. Por favor, pessoal, parem de falar. Ah, professor. Ó,